Você sabia que quando um avião pousa, o pneu vai de 0 a 300 km por hora em menos de um segundo e não estoura? A maioria das pessoas nunca para pensar no que acontece naquele momento exato em que as rodas tocam o chão, não é mesmo? Um avião comercial típico pesa entre 60 e 80 toneladas, e todo esse peso cai sobre apenas 4 a 6 pneus. Para suportar isso, cada pneu é inflado com nitrogênio a uma pressão de até 206 libras por polegada quadrada, 14 vezes a pressão de um pneu de carro comum. E ainda assim, quando o pneu toca o asfalto, ele não explode, ele simplesmente gira, fuma e absorve. O segredo começa muito antes do avião existir, começa na composição da borracha. A borracha usada em pneus de avião não é a mesma que você encontra em carros ou caminhões. Ela é uma liga altamente especializada de polímeros sintéticos e naturais. Essa mistura precisa ser flexível o suficiente para absorver choques, mas rígida o bastante para não se deformar sob pressão extrema. Mas a borracha sozinha não seria suficiente. O que realmente dá estrutura ao pneu são camadas internas de cabos de aço e nylon trançados em ângulos precisos. São até 32 camadas sobrepostas, cada uma com uma função específica de tensão, compressão ou absorção de energia. Agora pense, se um pneu de carro estoura a 90 km por hora, imagine o que aconteceria se um pneu de avião falhasse a 300. Por isso, cada pneu passa por testes que simulam mais de 500 pousos antes de chegar ao avião. Em um desses testes, o pneu é sobrecarregado propositalmente até 4 vezes o peso máximo de operação, só para confirmar que ele não vai ceder quando não deveria. E tem mais, o nitrogênio que enche esses pneus não é escolha aleatória, é ciência pura. O nitrogênio é um gás inerte, ele não reage com o calor gerado pelo atrito do pouso, o que eliminaria o risco de combustão interna. Além disso, o nitrogênio mantém pressão estável mesmo com variações extremas de temperatura, do solo de 50 graus ao ar de menos 60 em altitude de cruzeiro. Mas o pneu não trabalha sozinho. O trem de pouso inteiro é uma máquina de absorção de energia projetada com precisão milimétrica. Os amortecedores oleopneumáticos comprimem e liberam fluido hidráulico em milissegundos, transformando o impacto brutal em uma desaceleração controlada. Agora vem a parte que quase ninguém sabe. Quando o avião toca o solo, os pneus não estão girando. Do momento em que saem do compartimento até o toque, os pneus ficam parados, e é esse arrasto inicial que gera toda aquela fumaça dramática que você vê nos vídeos de pouso. Isso significa que em cada pouso, uma fina camada de borracha é literalmente raspada do pneu, e você pode ver isso acumulado nas pistas de aeroportos movimentados. Por isso, os pneus precisam ser trocados, mas não tão frequentemente quanto você imagina. Um pneu de avião comercial aguenta entre 200 e 500 ciclos de pouso, dependendo do tipo de operação, peso e qualidade da pista. E o que acontece com o pneu depois? Ele não vai para o lixo, ele é recauchutado e volta ao serviço. Um único pneu de avião pode ser recauchutado até 7 vezes, o que faz dele um dos componentes com melhor custo-ciclo da aviação. Mas voltemos ao momento mais crítico, o pouso em condições extremas. Em pistas molhadas, o risco de aquaplanagem é real, e os pneus de avião têm ranhuras específicas projetadas para expulsar água a velocidades altíssimas. Essas ranhuras precisam evacuar litros de água por segundo, em velocidades que nenhum pneu de carro jamais enfrentaria. E quando tudo isso falha, quando um pneu realmente estoura durante o pouso, o avião foi projetado para sobreviver a isso também. Se você chegou até aqui e está curtindo esse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal para mais vídeos desvendando os mistérios da ciência que acontecem todo dia ao nosso redor. Os engenheiros projetam o trem de pouso para que o avião mantenha controle direcional mesmo com falha total de 1 ou 2 pneus. Cada detalhe que parece simples na aviação esconde décadas de engenharia, falhas, acidentes e aprendizado. Os primeiros pneus de avião eram simples e frágeis, e os acidentes de pouso eram muito mais comuns do que a indústria gostaria de admitir. Foi a evolução da engenharia de materiais, especialmente após os anos 70, que transformou o pneu de avião em um dos componentes mais confiáveis do transporte moderno. Hoje, a taxa de falha de pneus em operações comerciais é inferior a 1 evento por milhão de pousos. Por isso, da próxima vez que você olhar pela janela do avião e vir aquela fumaça branca no pouso, você vai saber exatamente o que está acontecendo lá embaixo.
Não é magia, não é sorte. É o resultado de décadas de ciência aplicada a um problema que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. E a pergunta que você fez hoje, por que o pneu não estoura, é exatamente o tipo de curiosidade que move a engenharia para frente.